Quem é porto-alegrense nunca andou de pedalinho aqui no Laguinho da Redenção, pedalinhos lá. Tá vivendo errado. Gramado é o lugar mais conhecido, mas tem várias coisas na serra para fazer, só que na capital também tem. Acreditem ou não, esse espaço aqui, antes de ser construído o Parque Germânia, foi um aterro sanitário. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Cris. E eu sou o Wagner. E hoje nós estamos na nossa cidade, em Porto Alegre, para fazer mais um vídeo da nossa série Conhecendo, Desfrutando... Turistando Porto Alegre. Turistando em Porto Alegre. Hoje, gente, nós vamos levar vocês para conhecer os parques mais importantes aqui de Porto Alegre. Os maiores parques, né? Porto Alegre é conhecido por ter muitos parques e muitas praças. Muitas. E a gente escolheu aqui alguns parques que a gente acha que são os mais emblemáticos de Porto Alegre, os que têm mais afinidade com o porto-alegrense, para mostrar para vocês. Você que não é porto-alegrense e quer conhecer Porto Alegre, conhecer alguns parques, esse talvez seja o vídeo com um resumo para fazer em um dia. Para quem não sabe, né, gente, Porto Alegre é uma das capitais mais arborizadas do Brasil. Tem muitas árvores por aqui e esses parques ilustram bastante disso, né? Então, são vários corações aqui, vários pulmões, né? De ar puro, de respiração, de prática esportiva. E nós vamos começar pelo Parcão, pelo Parque Moinhos de Vento. Sim. É isso, né? Parque Moinhos de Vento, mas conhecido aqui pelos porto-alegrenses como Parcão. É um parque muito bacana e a gente vai levar vocês para conhecer um pouquinho com a gente, vamos contar algumas curiosidades. E a gente já vai sair falando o seguinte, gente, se você não conhece Porto Alegre, dê uma oportunidade para a cidade. A maioria das pessoas que vêm aqui para o Rio Grande do Sul vão para Serra Gaúcha, né? Então, Gramado é o lugar mais conhecido, mas tem várias coisas na serra para fazer, só que na capital também tem. Então, se você vier para cá, dê uma aproveitada aí nessa questão do ar puro, né? Prática de esporte, conhecer, desfrutar um pouco esses lugares. Tem questão cultural também, histórica. O Wagner fez um vídeo, né? Nós fizemos um vídeo também falando um pouco sobre a história. Vai ficar aqui na playlist. Então dê essa oportunidade porque tem bastante coisa para fazer por aqui também. E o Parcão aqui, gente, ele fica situado no bairro Moinhos de Vento, que dá o nome a esse parque aqui também. E o parque e o bairro ganham nome por conta deste moinho aqui, que é uma réplica do moinho do século XIX. Esse aqui fica no meio do parque, ele tá murado aqui hoje e hoje ele é uma biblioteca infantil. As grades ali, né, por fora e a biblioteca. Acho que não tá funcionando a biblioteca, tá fechado aqui, mas é uma biblioteca. Ele tem esses lagos aqui e aí tem bastante tartaruga nesse. Vamos ver se a gente consegue mostrar a tartaruguinha lá, tomando sol em cima da pedra. Ó, gente, aqui tem uma vindo. Tem bastante tartaruga aqui nesse laguinho. Uau! Ó, vê se dá pra enxergar lá. A cor da água aqui não tá muito legal, né? Mas temos as tartarugas aí. Tem bastante. Ali, ó. Olha aqui. E aqui nós temos uma escultura dentro do Parcão, que ela foi construída em 79, ela é de aço. Ela representa 4 guerreiros e tem cerca de 28 metros de altura. 4 guerreiros protegendo o centro, né? Tem 28 metros de altura e 50 toneladas, gente, de cobre, ferro e aço. Bem grande, né? O Parcão também é espaço para a família inteira, gente. Então, muita prática de esporte, né?
Qualquer dia, horário que vocês vierem aqui, vão ver gente correndo, andando de bike. E também tem bastante playground, como esses aqui. É um parque pet friendly, né? Então todo mundo traz seus pets aqui, podem correr, fazer os seus exercícios aí. E aproveitar também, né? Aqueles dias de calorão. Hoje, por exemplo, hoje é um dia de semana, uma quinta-feira. Tá quente aqui. Porto Alegre, tá 30 graus. Só que na sombra fica mais agradável, né? Então, como tem bastante árvore aqui, o pessoal acaba aproveitando. E aqui no parque a gente tem essa passarela que liga um lado ao outro do parque. Passa por cima aqui da Goethe, Avenida Goethe. E passando ali ao viadutozinho por cima da Avenida Goethe, nós chegamos do outro lado aqui do parque, é um lado menor. E ele tem um campo de futebol, tem uma outra pracinha. É um lugar menos frequentado, né? Olha a diferença da quantidade de gente que tem desse lado pro outro lado, gente. Mas aqui tá mais limpo, né? É, tem menos gente, né? Então, quanto menos gente, mais limpo fica. Mas aqui também é uma outra opção aqui, ainda dentro do parque do Parcão. Esse lado aqui mais tranquilo para quem quer só ficar pegando um sol ou tomar um chimarrão na sombra. É bem interessante. No coração de Porto Alegre, o Parcão é um daqueles lugares onde a cidade desacelera um pouco. O nome, como já comentamos, vem dos antigos moinhos de vento que existiam na região, ainda no período colonial, trazidos pelos imigrantes açorianos. E aquele lá que mostramos no início, e representa um moinho em estilo açoriano, lembra essa parte da história. O Parcão foi inaugurado em 1972. Se transformou em um dos principais espaços de lazer da cidade. Com lago, muita arborização e trilhas bem cuidadas. Ele virou um ponto de encontro para quem gosta de se movimentar ou simplesmente respirar um pouco melhor. Aqui tem gente correndo, caminhando, treinando, passeando com a família. E também quem vem só sentar e observar, aproveitar o verde. Nestes locais como o Parcão, vemos que Porto Alegre também sabe ser tranquila, ativa e cheia de vida ao mesmo tempo. Já estamos nos dirigindo para o próximo parque, a gente levando vocês conosco. E como vocês podem perceber, estamos dentro da Ranger. Para quem, né, nos acompanha por aqui, tá cansado de saber da nossa saga e dos últimos meses com a Ranger, né? E para quem não nos acompanha ainda, saiba que na maioria das vezes a gente viaja com uma camper. Vai aparecer uma imagenzinha dela aí. E a gente usa esse carro aqui para levar a nossa casinha, a nossa camper. Ele teve um problema aí há um tempo atrás, há uns bons meses atrás, lá em abril. E a gente só agora, há pouco tempo, está com o nosso carro, estamos testando. Tem alguns vídeos aqui no canal, se você quiser saber. Se você gosta de perrengue, recomendo que assista. Né, guri? A gente é especialista em perrengue nos últimos meses, assim. Quem assistiu o nosso último vídeo aí, né, sabe que a gente está na busca do carro para trocar. E também testando esse carro aqui para garantir que ficou tudo certo. Seja para eventualmente a gente ficar com esse carro, seja para o próximo proprietário. Fechado o capítulo do carro, estamos indo então em direção ao próximo parque e vocês vêm com a gente. Se não deixou o like ainda, deixa agora. E agora, gente, estamos chegando aqui num dos parques mais, se não mais seguro e limpo aqui de Porto Alegre. Parque Germânia. Parque Germânia fica aqui na zona norte de Porto Alegre, num bairro que é relativamente novo, né? Que é o Jardim Europa. Esse parque aqui não é um dos parques clássicos, digamos assim, né? Como alguns dos que nós vamos levar vocês hoje. Mas a gente achou interessante justamente porque é um lugar bem bonito também. É um lugar bem seguro. Ele até fica fechado aqui, ele tem grades aí de noite e é legal, é bem bacana.
É mais vazio, né? Como vocês estão vendo aí. Ele é o parque dos que a gente vai mostrar hoje, o mais novo. Ele foi inaugurado em 98, junto com esse bairro aqui, que é um bairro com prédios altos assim em volta, né? Um bairro mais elitizado aqui de Porto Alegre. Fica do lado do shopping, de um shopping também bem importante aqui da Zona Norte de Porto Alegre. E ele... A característica dele é exatamente a segurança e a limpeza, né? E o nome dele, que é Parque Germânia, ele vem de uma homenagem aos alemães que ajudaram a colonizar esse lado aqui da cidade, esse lado aqui da zona norte da cidade. Então é uma homenagem que foi feita para eles, né? E obviamente que aqui não é um parque popular, né? Como vocês estão vendo, assim como foi quando a gente estava ali no Parcão, como vocês vão ver os outros parques que a gente vai ir, que são bem mais populares. Aqui são pessoas que são desses prédios que vocês veem aqui atrás, né? São prédios mais elitizados, que vêm aqui praticar esporte, caminhar com seus animais de estimação. Aqui a gente tem esse laguinho também, gente. E tem peixes e tartarugas aqui. Ó, não sei se vai dar para enxergar os peixinhos. Estão comendo ali um animal morto. Vamos ver se a gente acha uma tartaruga. E aqui fica a área de quadras de tênis, vôlei de praia, beach tênis. Bem conservado aqui as quadras. E desse lado aqui fica a pracinha para crianças, né? Faltam só as crianças. Aqui tem uma cancha de bocha. E essas construções aí, né, num estilo mais estilo enxaimel, que é um estilo alemão. Tem outras quadras esportivas para cá também. Também tem gente praticando esporte aqui, embora seja um volume bem menor, né, de gente. Também agora tá perto do meio-dia. Aliás, já são meio-dia. E o sol tá forte, né? Então também não dá pra esperar que tenha muita gente praticando esporte. Mas o volume é bem menor aqui. Tem bastante árvore aqui também, né? Só que é um pouco menos. São mais essas árvores assim, ó. Aí faz um pouco menos de sombra, né? Para os pet lovers, gente, toda essa cerquinha aqui, ó, vai até lá, é cachorródromo. Pode andar com pet aqui na guia, né? No parque. Mas esse local aqui é o local mais indicado aí para os doguinhos ficarem soltos. E para quem é de Porto Alegre, assim como nós, e não conhecemos o Parque Germânia, ele é um parque novo, né, como eu havia falado, mas assim, ele não é um parque usado assim, aparentemente nos dias de semana, e sim mais nos finais de semana pelos locais aqui, pelas pessoas que moram aqui perto. A origem dele se deu numa parceria público-privada entre a Prefeitura de Porto Alegre e o administrador do shopping aqui próximo, como compensação da construção do shopping. Então eles acabaram tendo que fazer esse parque aqui, que hoje é administrado ainda uma administração público-privada, né? Eles administram a prefeitura e a empresa é essa administradora do shopping. Então o parque ele fecha, né, num certo horário, os portões, e ele abre no outro dia somente. Ele é bem cuidado, assim, para quem quer fazer um piquenique, tem bastante gramado, bastante sombra, árvores novas, né, recém-plantadas. Tem uma área aqui bastante grande de floresta preservada, né, uma florestinha pequenininha aqui no meio, como vocês vão ver aí nas imagens de drone. Uma outra curiosidade, gente, é que, acreditem ou não, esse espaço aqui, antes de ser construído o Parque Germânia, foi um aterro sanitário. Então imagina, né, esse lugar aqui era utilizado para depósito de lixo.
Hora do almoço, pessoal. E agora nós estamos aqui no bairro Bonfim. E para quem é porto-alegrense já sabe onde é que a gente vai agora, né? Para quem não é porto-alegrense deve desconfiar. A gente vai no Parque da Redenção. Parque Farroupilha, na verdade, mas é mais conhecido como Parque da Redenção. Mas antes a gente vai almoçar. Vamos lá com a gente vai num restaurante aqui que é do ladinho. E vamos almoçar porque já estamos com fome. E a gente veio aqui num buffet, gente, um buffet livre, né? E uma das coisas legais aqui de Porto Alegre é que a comida costuma ser, em geral, barata, comparado a outros estados, né? No Rio Grande do Sul, em geral, é um pouco mais barato, né? E esses buffets aqui, a gente, pra quem gosta de comer comida farta, né? É R$40 por pessoa, o buffet livre, tem por peso também. E é bastante comida, né? Buffet grande, tá bem movimentado. Mas é todo esse buffet aqui. E tem um buffetzinho de sobremesa ali também. Tirando a barriga da miséria, né, Gurinha? Hoje tá tudo bom. Pra quem for vir aqui, gente, ali foi o restaurante que nós fomos, ó. Tem vários aqui na região, né? Tem café, tem restaurante, tem sorveteria, bastante lugares. E agora nós vamos adentrar ao Parque Farroupilha. E quando a gente fala de Porto Alegre, gente, é impossível não pensar no Parque da Redenção. Parque Farroupilha, Parque da Redenção. É um lugar extremamente clássico, né, do porto-alegrense. Não é tão clássico para nós. Eu e o Wagner, obviamente, já viemos aqui algumas vezes, né, mas não é um lugar que a gente costuma frequentar muito, até porque perto de onde a gente mora, quando a gente está em casa, né, a gente tem bastante praça e a gente prefere, assim, as praças menores. Mas o Parque da Redenção, aqui o Brick da Redenção, que funciona nos finais de semana, né? É muito clássico, é muito conhecido, muito visitado. É um parque muito grande, também é um parque muito utilizado para prática de esportes. Inclusive, as últimas vezes que a gente esteve aqui foi mais para correr aqui do que para visitar em si. Mas tem uma série de atrações aqui para conhecer. E o Parque da Redenção, Parque Farroupilha, Parque da Redenção, ele foi fundado em 1935 e ele foi criado com o objetivo de homenagear o fim da Revolução Farroupilha. Por isso que tem o nome original de Parque Farroupilha. Mas, na época, essa região aqui onde é o parque hoje, ele ficava fora dos muros do centro de Porto Alegre. Então, acabou que essa região onde é a Redenção, ela foi chamada de Campo da Redenção. Logo depois foi fundado o Parque Farroupilha aqui nessa região, mas ainda o povo, até hoje, costuma chamar de Redenção. Eu acho que se perguntar para algum porto-alegrense se conhece o Parque Farroupilha, é capaz de muitos dizerem que não, porque não relaciona com esse lugar aqui que popularmente é conhecido como Redenção. É um parque antigo, né? Desde 1935. Então as coisas que estão aqui, a maioria das coisas, como esse chafariz aqui, é um chafariz bem antigo, bem bacana. Mas também tem alguns pontos aqui que são modernos, né? À frente aqui, ao lado do parque, tem a Escola Militar. Vocês vão ver aí na tomada de drone. E dentro ainda do Parque Farroupilha, nós encontramos o Auditório Araújo Viana, que é um auditório onde costuma se utilizar muito, bem antigo também, e costuma se usar muito para fazer shows, né? Tem shows quase todos os finais de semana. E ele foi recentemente, há uns últimos 10 anos, ele foi reformado e passou a ter acomodações mais condizentes à época, né? A gente vai deixar uma fotinho aqui de como é que era o Auditório Araújo Viana. Ele tinha uns bancos, parece esses bancos de praça antigo, né? Eles eram assim,
E hoje em dia ele é bem mais moderno, bem revitalizado. Muitos shows, muitos espetáculos acontecem nele com um conforto maior. Esses monumentos à esquerda aqui são bem antigos também, bem clássicos. E tá tendo obra ali, ó. Deve ser alguma coisa de revitalização. Aqui onde a gente tá passando agora, gente, talvez seja a parte mais clássica aqui da Redenção. Onde ficam os espelhos d'água, né? A gente vai fazer uma imagem de drone aí. Vai dar pra ver melhor, né? Mas aqui, quando aparecem aquelas imagens de Porto Alegre, normalmente é drone passando aqui por cima. A Redenção é um lugar bem legal, assim, pra vir com a família inteira, né? Passar aqui um domingo. Vai no Brick, dá uma olhada, tem várias coisas ali, mercado de pulgas, mas tem coisas mais novas também, alimentos, tem de tudo. E ficar aqui na sombra, conhecer esses locaizinhos, né, esses monumentos, fazer algum esporte, praticar algum esporte, porque tem espaço, né, para correr, andar de bicicleta, andar de skate. E também tem um parque aqui, né? Tem um parque de diversões. Tá um pouquinho distante onde a gente tá, mas tem o parque também. É bem legal. E aqui, hoje é quinta, né? Como eu já tinha comentado. Mas aqui, final de semana, lota. É muito cheio. Hoje, claro, agora é horário da tarde, aqui o sol a pino, né? Num dia de semana. Mas num horário desse, final de semana, é bem mais lotado. Do alto, a Redenção revela um dos seus espaços mais simbólicos, o Espelho d'Água. Ele não está aqui só para embelezar o parque. Esse espaço ajuda a organizar a drenagem da área e virou ponto de contemplação no meio da cidade. Entre árvores centenárias e caminhos que cruzam histórias diferentes, a Redenção segue sendo um lugar de encontro, silêncio e movimento ao mesmo tempo. Se você ainda não conhece, talvez esse seja o melhor jeito de começar, olhando de cima e depois vindo viver daqui de perto. E aqui é o laguinho do Parque Redenção. Esse laguinho aqui, clássico para porto-alegrense, né? Quem é porto-alegrense e nunca andou de pedalinho aqui no laguinho da Redenção, pedalinhos lá. Tá vivendo errado. Que agora estão lá, todos lá, mas no final de semana ou feriado, em fila. A água não é lá essas coisas de limpeza, né? É umas tartarugas lá
Tem uma lá fora, lá pegando um sol, tartarugando. Mas isso aqui é significado de infância. Na minha infância, pelo menos. Muitas vezes vim aqui. Isso aqui é o Lago Negro possível, né, do porto-alegrense. É aquele porto-alegrense que não tem saco ou não tem dinheiro para ir para Gramado, vem para cá. Mais ou menos parecido, né? Aham, não, é bem. Lembra bem o Lago Negro. Ele é marrom. Mas negro. brincadeiras à parte, gente. Se você não veio aqui ainda, venha. Porque, principalmente se está morando aqui, né, em Porto Alegre, tá pertinho. Venha porque é interessante aqui. É um passeio legal de fazer, principalmente com criança, né? É bem divertido. Mas se você, quando era criança, não veio, venha também, porque a sua criança interior vai curtir. E aí vocês viram nas imagens de drone, pessoal, aqui nós estamos a menos de 1 quilômetro do centro de Porto Alegre. Esse Parque Redenção é um dos parques mais próximos do centro. Na verdade, é o parque mais próximo do centro. Então, para as pessoas que vêm no centro, talvez turistar ali no centro histórico e no mercado público. O mercado público até aqui, eu acho que caminhando ali dá 1,5 km no máximo. Se não quiser vir caminhando, vem de bike, vem de patinete, de Uber. Então é uma opção assim bem legal. Aqui é legal de vir de dia, obviamente, né? De noite o Parque da Redenção ele não é muito famoso aí por segurança. Mas de dia sim. E aqui a gente consegue ver, não sei se vai aparecer nas câmeras, as tartarugas tudo vindo aqui para próximo da gente. Provavelmente achando que a gente vai dar comida para elas. Tem um monte de cabecinha vindo lá. Acostumada a ganhar pipoca. Aqui é costume comprar pipoca e dar para as tartarugas, para as pombas. Você assustou. Olha lá, um monte. Tem umas bem pequenininhas. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. E agora estamos deixando a Redenção, gente. Aqui tem esse lugar aqui tem memórias afetivas, né? E deve ter memórias afetivas para muita gente. Para quem curte também igrejas e obras bonitas, né? Bem do ladinho aqui tem essa igreja, a Igreja Santa Terezinha. É bem bonita essa igreja também, assim como várias aqui em Porto Alegre. E chegamos, gente, nesse que podemos dizer que seria o nosso preferido, Guri? Sim, com certeza. É o mais perto de casa, é o que a gente acha mais agradável, é o maior. Muito arborizado. Muito arborizado. Que é o Parque Marinha do Brasil, gente. Fica na beira do Guaíba, aqui, logo à frente aqui. Se vocês não viram o nosso vídeo de voo de drone pela orla do Guaíba, olhem lá, porque em grande parte da orla do Guaíba tem o Parque Marinha. E agora a gente vai explorar o Parque Marinha. Aqui, gente, no Parque Marinha, aqui também é um desses parques muito clássicos aqui de Porto Alegre. Ele tem muito espaço para esporte, né? Eu acho que o foco principal até é a prática esportiva. Então, hoje em dia nós temos ali as pistas de skates da orla, né? Que são aí pistas com padrões mundiais. Mas aqui no Marinha, durante muitos anos, era o local das principais pistas de skate aqui de Porto Alegre, muito utilizado. Tem várias dessas quadras esportivas, ó. Então tem, ó, tá rolando um vôlei de praia lá, tem basquete, vôlei, futebol, local para correr. Eu e o Wagner, a gente corre, né? E agora a gente tá num ritmo mais assim, mantém a corrida só como parte da vida, né? Mas a gente já treinou para muitas maratonas e o Marinha sempre foi um lugar
de dar uma aliviada nos dias muito quentes, porque Porto Alegre é muito quente no verão, né? Então, às vezes a gente estava treinando, tinha que fazer treinos de 20 e poucos quilômetros. Aí a gente consegue vir aqui por dentro, no meio dele tem as árvores, então dá aquele refresco. Não é assim um sonho, né? Porque é calor de qualquer jeito, mas não é no sol a pino, pelo menos. Então, para quem curte assim prática esportiva, é um lugar muito bom de vir. Parque Marinha, a gente foi inaugurado em 1978, no ano de nascimento do Wagner. Então significa o quê, guri? Que o parque é bem novinho. É um jovem senhor. É um parque novo, não é considerado velho, sabe? Ele é um parque... É um gurizinho, um guri. E uma curiosidade bem relevante, né? Toda essa área aqui onde fica o parque hoje, ela era inundada. Ela fazia parte do Guaíba. Ela foi projetada e aterrada, né, para ser o parque, assim como várias outras coisas aqui ao redor, né? E imaginem isso há alguns anos atrás, né? Há 50 anos atrás, era tudo rio aqui. Depois eu vou ver se eu consigo encontrar umas fotos e deixo aí algumas imagens. Cidade, a gente vai ver umas fotos para colocar aqui. Lá nos anos 80, começo dos anos 80, esse parque aqui, as árvores hoje em dia, né, a gente olha assim e elas são bem altas, né? Bem arborizadas, com bastante sombra, talvez um dos parques com mais sombra aqui em Porto Alegre. Mas lá na sua criação, no final dos anos 70, começo dos anos 80, isso aqui era um grande campo, visto que a Cristina falou, isso aqui foi um aterramento, né? E essas árvores, quase todas elas, têm a mesma idade. Ou seja, elas têm em torno de 47, 48 anos. Então, assim, andar aqui como a gente está andando agora, há 40 anos atrás, era bem difícil, porque o sol batendo na cabeça o tempo todo. Não tinha essas árvores aqui fazendo sombra, né? Então... E essa parte aqui que a gente está passando agora é que eu tinha comentado antes, de que é bom de correr aqui quando tá aqueles calores muito fortes em Porto Alegre. Dá um alívio, né? Porque justamente tem umas sombras. Eu acho que deve ter aqui, ao total, uns 500 metros, 600 metros. Então, para treinar é bom. Olha aqui, ó. Quem pousou em mim. E aqui uma curiosidade do Parque Marinha é que tem até hoje, né? Mas não é mais usado, um solário. Ele era um espaço assim com essa cerca viva, né? Antes tinha a cerca viva mais alta e ele servia, só podia entrar aqui mulheres, né? Então elas botavam as cadeiras de praia para poder pegar sol. E aqui tem uma placa, ó, dizendo que foi inaugurado em 85 esse solário. E ele servia para basicamente as mulheres ficarem aqui. Não tinha essa árvore no meio, tá? Essa árvore aqui veio depois. Mas assim, aqui, onde tem esse papelão aqui, ó, tinha umas... tipo essa cadeira de concreto aqui, ó, que era para pegar sol. Tinha várias. E assim, as mulheres, elas ficavam aqui, porque o pôr do sol se dá para lá, né? E aqui, ó, atrás desse mato alto aqui, que obviamente não está se cuidando mais, tem a lagoa, né, que antes era limpa, era sem esse mato aí. E as pessoas se molhavam aqui para continuar pegando sol. E aqui é uma posição bem privilegiada para pegar sol mesmo. Aqui tinha um bebedor, continua tendo aqui só a carcaça do bebedor, né? E ali, ó, é tipo de um chuveiro, a água saía lá por cima e caía assim para as pessoas se refrescarem ali. Aqui tem mais dessas cadeiras, umas espreguiçadeiras de concreto. Olhando de cima, dá para entender bem o papel do Parque Marinha em Porto Alegre. Ele não é só um parque de lazer. É um espaço que conecta a cidade com Guaíba e ajuda a cidade a respirar. Hoje a gente vê áreas verdes, gente praticando esporte, caminhando, curtindo a orla, mas tudo isso só existe porque esse espaço foi pensado para ser usado, vivido.
Marinha é daqueles lugares que mostram como Porto Alegre muda quando a gente se aproxima mais do rio. E com esse parque aqui, vamos encerrando esse vídeo por hoje, gente. O que vocês acharam? Curtiram? Contem aí pra gente, quem não é porto-alegrense, ou mesmo que você for porto-alegrense, qual desses lugares você não conhecia? Já conhecia todos? Ou comente aí para ver para dizer qual dos parques que a gente passou hoje é o parque mais de sua preferência, né? Qual que você mais gostou? Lembrando que tem vários outros parques em Porto Alegre, né? A gente destaca aqui o Parque Harmonia, que fica inclusive aqui perto do Parque Marinha. Fica a uns 500 metros daqui, dá para ir caminhando bem tranquilo. É onde acontece lá os piquetes, são montados os piquetes da Semana Farroupilha, lá em setembro. E tem vários outros parques em Porto Alegre. Praças também, Praças. Né? Tem a conhecida Praça da Encol, que a gente não visitou hoje, mas que são tão bonitos quanto esses que a gente vê. Então deixa aí no comentário, você que está assistindo esse vídeo e é porto-alegrense ou que já conhece Porto Alegre, coloque aí de qual tribo que você é. Tribo Marinha, Redenção, Parcão, Germânia, de Praça da Encol, Harmonia. Tem o próprio Parque da Orla também, que é considerado um parque, né? Tem o Parque Pontal, a gente mostrou, né, no vídeo de drone. Se você não assistiu esse vídeo de drone, tá bem bonito, como a gente já tinha comentado. A gente mostrou um pouco do Parque Pontal, que já é bem mais novo, né? E lembrando, pessoal, que esse vídeo, ele faz parte de um vídeo, de uma playlist de Porto Alegre, onde a gente tem outros vídeos, como por exemplo um vídeo da Orla do Guaíba, sobrevoando de drone. Nós temos um vídeo também falando do Centro Histórico de Porto Alegre, Mercado Público, Praça da Matriz e tudo mais. São vídeos bem interessantes. Esse do Centro Histórico, ele é bem voltado para quem tem um dia de turismo em Porto Alegre e quer conhecer o Centro Histórico. E esse aqui de hoje, que vocês assistiram com a gente, é sobre os parques, principais parques que a gente acha principais parques de Porto Alegre. Lembrando que tem vários outros, como a gente já citou. Então deixa aí no comentário qual o parque que você gosta mais aqui em Porto Alegre. Parcão, Redenção, Parque Marinha, Encol, Germânia ou qualquer outro que você saiba ou conheça ou que seja próximo da sua casa. Obrigado, valeu e até o próximo. Tchau, pessoal, até a próxima.